né? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. Vamos meditar aqui antes de fazermos as orações, antes de buscarmos a presença de Deus, antes de abençoar a sua vida, a sua casa, nossas casas. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Vamos ler aí o texto para a gente meditar. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui nesta noite, Senhor, participando deste culto, dessa reunião de libertação, de cura, de milagres. Eu te peço, meu Pai, o Senhor conhece a necessidade deste homem, o Senhor conhece a necessidade desta mulher, o Senhor conhece a necessidade desta família. Senhor, venha, meu Pai, e abençoe a vida de cada um, libertando, curando, operando maravilhas, transformando esta casa, transformando esse lar. Eu te peço, meu Deus, abençoe, em nome do Senhor Jesus, cure aquela pessoa que está enferma, liberte, Senhor, este homem, esta mulher, liberte esta criança, liberte, Senhor, este jovem, faça milagre, Senhor, na casa desta pessoa, abençoando poderosamente. Abençoe aqueles que estão nos assistindo agora, Senhor, pela rede social. Coloque as tuas mãos e faça milagre, faça cura, Senhor, faça libertação, opere milagres nesta casa. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos hoje para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Graças a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Mas antes nós vamos meditar na palavra de Deus. E logo após nós vamos orar. Muito bem.
Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler mostra o desespero de um pai que a família vinha sofrendo há muito tempo com o caso desse moço. Muitas pessoas, às vezes, elas não creem que por trás de uma determinada doença ou de uma síndrome, de uns sintomas, existe um espírito provocando aquilo. Porque no Velho Testamento, a gente quase não ouve falar de demônios no Velho Testamento. Porque o povo de Israel, o Velho Testamento é muito focado só no povo de Israel. Mas quando Jesus veio para manifestar a glória de Deus. Quando Jesus veio, o próprio Deus tornou-se carne. E Jesus entrou legalmente neste mundo para abençoar a vida do ser humano. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, o que Deus disse? Domine sobre tudo. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Eu te dou autoridade sobre tudo. Então Deus deu autoridade para o homem, para dominar e conquistar essa terra. Então o que aconteceu? Satanás ganhou essa autoridade de bandeja, como se diz, de bandeja de Adão. Foi entregue para ele. Então quando o inimigo tomou essa autoridade que ele havia perdido há muitos anos atrás, há milhares de anos, talvez até milhões de anos atrás, ele tinha perdido essa autoridade. Então ele estava atrás desse poder. Esse poder foi dado ao homem. Então quando Jesus veio, ele entrou neste mundo de forma legal. Por quê? A legalidade, Deus é um ser que ele atua dentro da legalidade. Por isso que às vezes o inimigo, ele não consegue entrar numa pessoa. Se ele pudesse entrar em todas as pessoas, toda pessoa que não é cristã ou não segue Jesus, estariam todos endemoniados. Mas por que isso não acontece? Porque tem que ter legalidade para fazer isso aí. A pessoa tem que dar legalidade para o inimigo. E como é que dá essa legalidade? Quando a pessoa, às vezes, ele pratica o ocultismo, quando uma pessoa vive uma vida desregrada, quando a pessoa fala muito palavrão, quando a pessoa fala muitas coisas de maldição, chama a maldição. Um dia eu estava orando para uma moça que estava possessa, e o Espírito falou na boca dela assim: olha, não adianta você me expulsar aqui, porque o pai dela me chama, e eu volto para a casa dela. Aí eu logo pensei que se tratava de alguém que tinha terreiro dentro de casa. Se o pai dela está chamando, alguma coisa envolvida com ocultismo. Mas na verdade não era. Era palavrão. O pai dela xingava o dia inteiro dentro de casa. Isso é dar legalidade para que o inimigo entre. Então Jesus, quando ele veio e nasceu de uma mulher. Ele veio no mundo de forma legal. Por quê? Para quem foi dado o poder? Foi dado para o homem. Então Jesus, ele fez o quê? Se tornou homem para ter o poder de forma legal. Aí Jesus disse assim: olha, o bom pastor, ele entra pela porta das ovelhas, mas quem pula o muro é ladrão e salteador. De quem Jesus está falando? Primeiro ele está falando dele. Ele é o bom pastor que entrou pela porta das ovelhas. Quem é o ladrão e salteador? Satanás, que pulou o muro, que vem tomar aquilo que Deus havia dado ao homem. Então Jesus, ele entrou nesse mundo de forma legal.
por isso ele tem autoridade sobre tudo. Jesus falou: todo o poder é me dado no céu e na terra. Antes o poder era só no céu, mas agora ele tem na terra. Por quê? Porque ele entrou aqui de forma legal. Por isso que Satanás foi atrás dele, queria destruí-lo, não queria deixá-lo começar o seu ministério, fez de tudo para poder Jesus errar, para que ele não assumisse o seu lugar. Por quê? O que é que diz a palavra? Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós temos aqui a vívida experiência de que quando Jesus chegou, os demônios começaram a aparecer. Você olha o Velho Testamento, raramente você vê alguém possuído. Por exemplo, você vê Saul com o demônio no corpo, e aí Davi tinha que ir lá tocar a harpa para o demônio ir embora e ele voltar a ter alegria. A gente vê casos de demônios se manifestando lá, falando com Deus para permitir que ele toque em Jó, tocasse nas coisas de Jó, tocasse nos seus filhos, tocasse nas suas criações, tocasse nos seus bens. Deus lhe permitiu. Mas aqui, quando Jesus chega, a primeira coisa que eles fazem é tentar matar Jesus. Satanás entra em Herodes e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Manda matar tudo. Mas por divina revelação do Espírito Santo, Deus mandou e avisou para que José levasse Maria para o Egito e se escondesse lá. Quando esse Herodes morreu, o seu filho tomou o seu lugar. Aí eles voltaram do Egito para morar em Nazaré, onde Jesus foi criado. E aí, quando Jesus começa o seu ministério, os demônios começam a se manifestar, porque ali Jesus estava em pessoa para poder cuidar dessa situação, porque para isso ele veio, para desfazer as obras do diabo, para mostrar ao mundo, para mostrar às pessoas que nós não estamos sozinhos nesse planeta. Em primeiro lugar, tem um Deus Todo-Poderoso cuidando de tudo isso aí, cuidando dos seus. Mas tem também um inimigo invisível que está causando dor e sofrimento nas pessoas. Então aqui nesse texto nós vemos um pai que detecta que o filho, de uma certa, desde a infância, ele detecta que a sua voz não sai, ele não tem voz. Por quê? Porque tem um espírito prendendo as suas cordas vocais. Existe caso de problema físico? Claro que existe. Tem pessoas que têm, às vezes, um problema de má formação, um problema que sofreu, às vezes, no parto. Eu me lembro de um caso de uma criança que nasceu normal, mas como demorou o parto dele, ele bebeu água da placenta. E aí ele cresceu com problemas nas suas faculdades mentais. Então existem casos que são casos realmente constatados pela ciência, pela medicina. Mas aquilo que a medicina não consegue detectar, que aparelho que conseguiria detectar um demônio nas cordas vocais de uma pessoa? Não tem aparelho para isso, somente o poder de Deus. Mas esse pai detectou que esse filho, ele já fala aqui, olha, eu trouxe aos seus discípulos meu filho que tem um espírito mudo. Quer dizer, o espírito estava nas cordas vocais, impedindo
que a criança, o jovem, agora já jovem, o menino, pudesse falar. Aí o pai, Jesus chegou, viu aquela discussão, ele estava conversando, as pessoas estavam conversando. Jesus perguntou: o que vocês estão falando aí? Aí o pai se apresenta, fala: olha, meu filho, ele tem um espírito mudo, eu trouxe ele aos seus discípulos, mas eles não puderam resolver o problema. Aí veja aqui, versículo 18: e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsasse, não puderam. Então, essa criança, esse jovem, o texto aqui diz um jovem lunático, né? Que é uma pessoa que tem um ataque de loucura. Então, o demônio não só apenas impedia-o de falar, mas também deixava ele numa situação de loucura. Apanha-o e despedaça-o. Quer dizer, o que Jesus falou que o ladrão vem? Fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Esse despedaça-o aqui e vai se dissecando, é destruição. Às vezes tem pessoas que dentro da sua casa está acontecendo tanta coisa, mas ele não consegue entender o que está acontecendo. Ele acha que aquilo ali é normal, acha que aquilo ali é uma coincidência ou alguma coisa que ele tem que passar por aquilo, e no entanto é forças do mal. E o pai ainda fala assim: olha, ele fica rangendo, ele range os dentes. Um dia, lá em Obá, nós fomos orar para um rapaz. Rapaz, ele até forte, alto, mais alto que eu assim, e muito forte. Irmãos, quando o demônio pegava ele começava a ranger os dentes, e ele mesmo, de longe você escutava o barulho. Ele batia no peito dele, ele vinha e dava soco no peito dele, você escutava de longe, e os dentes pareciam que estavam ficando em pedacinho na boca dele. Quando o demônio saía, não tinha um dente quebrado, mas você escutava pedaços de dente, parecia que os dentes estavam quebrando. Então olha o que o mal, o que o demônio faz com a pessoa. Então, o pai trouxe esse moço, esse jovem, aos discípulos. Mas os discípulos tentaram ajudar, mas não conseguiram. Aí Jesus então pediu para trazer o menino. Aí trouxeram o menino. Quando o demônio que estava no corpo dele vê Jesus, porque o demônio identifica aquele que tem o Espírito Santo, aquele que não tem. Ele sabe até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Então por isso que nós como servo de Deus, temos que estar com a nossa vida na presença de Deus, porque nós estamos numa batalha contra forças do mal, contra forças do inimigo. A gente vê cada caso que a gente vê por aí as pessoas enfrentarem. Então, que eu não quero nem entrar em detalhes, mas o demônio sabe quem está, quem não está, porque ele é espírito. Ele sabe quando a casa está vazia. Ele sabe quando a pessoa não está preparada para aquilo. Então, quando o demônio que está no corpo do rapaz vê Jesus, ele agita o corpo dele com violência. Irmãos, vou dar um exemplo para você. Se ele tivesse aqui no meio dessas cadeiras aqui, talvez essa cadeirinha de plástico aí tinha quebrado umas 10 uma vez. Quebrado umas 10 cadeiras dessa daí. Porque o demônio, ele agitou o rapaz, quando viu Jesus, agitou o rapaz com violência, e ele caiu, possesso, espumava a boca como se estivesse dando uma crise de epilepsia. E revolvia ele para um lado, revolvia por outro. Eu lembro quando nós começamos lá na Benjamin, tinha um rapaz, nós tínhamos lá uns banquinhos de madeira, não tinha nem
nem lugar para encostar, era só o pezinho e a tábua para sentar. Não tinha nem lugar para encostar. E tinha um rapaz lá, altão também. Ele era enfermeiro. Quando nós começávamos a orar lá, irmão, olha, ele abria um buraco assim no meio do auditório e voava banco, literalmente, para tudo quanto é lado. Aí os irmãos diáconos já estavam lá preparados, ajudavam ele e levavam ele na frente para poder ele ser liberto. Então, irmãos, nós estamos lidando com seres espirituais que matam, que roubam, que destroem. Então, o pai pergunta, aliás, Jesus pergunta ao pai: quanto tempo há que sucede isto com ele? Quanto tempo que ele está assim? Aí o pai diz assim: olha, desde a infância. Aí entra a preocupação nossa como pai. Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? Será que nós estamos dando cobertura espiritual para os nossos filhos? Olha, nós estamos vendo crianças suicidarem. Crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Eu pergunto para você, como é que uma criança, o que ela tem de preocupação a ponto dela pensar em tirar sua própria vida? Que tipo de problema que ela está enfrentando? Se ela recebe tudo dos pais, qual o motivo que essas crianças têm de suicidar? Ou de falar em morrer, em falar em se matar? Não é problema, é demônio. É o demônio que está ali para roubar, matar e destruir. Quando Jesus foi libertar aquele moço lá de Gadara, os demônios rogaram para Jesus: não nos expulses dessa província, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. Tinha 2.000 porcos pastando. Aí Jesus permitiu para dar um sinal para Gadara. Quando os demônios entraram nos porcos que estavam fuçando a terra, o pasto, eu posso imaginar assim, aquele montão de porcos. Quando o demônio entra, eles levantam a cabeça. Por que eles não correram contrário ao mar? Por que eles não foram para o lado contrário do mar? Por que eles foram em direção ao mar e se precipitaram? O que fez aqueles porcos suicidarem? A Bíblia fala que os porcos se precipitaram no mar. Olha, qualquer criação, ela foge do perigo. A criação, ela não é racional, mas ela vive instintivamente fugindo do perigo. Por exemplo, quando o animal vê um predador, se ele é presa, ele foge do predador. Se o animal vê um perigo, ele foge do perigo. Então já é um instinto animal fugir da morte, fugir do perigo. Mas por que os porcos foram em direção ao mar? Porque é uma síndrome dos demônios, o pensamento suicida. Então, desde quando acontece com ele? Desde a infância. Por isso, irmãos, nós temos que cuidar dos nossos filhos, abençoando os nossos filhos, abençoando os nossos netos. Nunca fale que o seu filho, você não queria que ele nascesse. Nunca fale que o seu filho é um peso na sua vida. Nunca fale isto,
Seu filho pode estar te desobedecendo. Não o xingue, não o amaldiçoe. Abençoa seu filho. Um dia nós fomos atender uma senhora que ela acabou de dar à luz, o neném estava no braço dela, 2 meses. Ele nos procurou, o casal nos procurou. Falou, pastor, desde quando essa criança nasceu, que parece ter uma coisa que espeta essa criança, parece que alguém está espetando ela. Ela grita como se alguém estivesse espetando ela. 2 meses, no colo da mãe, nenenzinho. Falei, pode deixar, mas vamos orar por ele. Quando nós começamos a orar, aí a diaconisa já foi, passou a mão na criança e pegou a criança, e ela já desabou. E o demônio gritando no corpo dela, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. 2 meses de idade, o demônio já estava destruindo a criança de 2 aninhos, de 2 meses. Então, o que o pai, a mãe deve fazer? O filho está no ventre, continua abençoando, já começa a abençoar dentro do ventre. Comece a abençoar a vida dele. Abrace seu filho, fala, você é uma bênção na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Você vai ser um homem de Deus, você será uma mulher de Deus, você será cheio do Espírito Santo, você será um instrumento de Deus, você é inteligente, você é amoroso, você é sábio, você é de Deus, você pertence ao Senhor. Por que muitos pais estão sofrendo aí? Porque toda a vida amaldiçoou os seus filhos, xingou os seus filhos. Tem pai que nunca falou para o seu filho assim, filho, eu amo você, e vice-versa. Aí o que se espera daquela criança? O que um pai pode esperar de um filho que não sabe se ele é amado ou se não é? É preciso falar. Às vezes a fala é a expressão do nosso sentimento. Você pode gostar de uma pessoa, mas se você não falar, ela não sabe se você a ama. A voz, a palavra, é a expressão do que nós sentimos. Por isso que mesmo a gente sabendo que Deus sabe o que nós vamos falar, nós devemos falar. Deus sabe que nós amamos Ele, mas Senhor, eu estou aqui, eu te amo, Senhor. Eu amo o Senhor, eu amo o Espírito Santo. Jesus, eu te amo, eu te adoro. Quando você fala, você expressa os seus sentimentos. Então, desde quando acontece isso? Desde a infância. Quando ele crescer, aí ele vai entender, irmão, quando ele crescer já é tarde. Quando crescer já é tarde. É agora que ele tem que ouvir do seu pai, mesmo que ele não entenda. Você está colocando o Espírito Santo na vida dele, você está abençoando a vida dele. Por que lá no passado eles brigavam pela bênção da primogenitura? Porque ele sabia que a bênção do pai era muito importante para o seu futuro. Por isso eles disputavam a bênção do pai. Hoje, o que nós vemos? Nós vemos uma família desintegrando, se desmanchando. Hoje filho não toma a bênção do pai mais. Chama ele, ô coroa, ô velho, ô minha velha. Não, o respeito ele tem que ser mantido. Um filho deveria ficar feliz quando o pai fala assim, Deus te abençoe, meu filho. Você está pronunciando bênção na vida dele. Mesmo que ele não peça, ele vai sair, Deus te abençoe, meu filho. Você lembra do caso da moça que foi fazer um acampamento com os colegas? O carro encheu, aí só faltava pegar essa moça. Aí a moça, o carro já estava cheio com os rapazes, porta-mala estava com as coisas. Aí a moça saiu, aí a moça não esqueceu de pedir a bênção à mãe. A mãe falou assim, filha, Deus te abençoe, vai com Deus. Aí ela falou assim, só se ele for no porta-mala, porque aqui dentro não cabe ele. Aí lá na frente, eles perdem o controle do carro.
bateu, morreu todo mundo. Isso aí está aí, para quem quiser ver na rede social. Quando chegaram para socorrer, para o porta-malas do carro, tinha uma cartela de ovos, os ovos estavam intactos, não quebrou um ovo. Onde ela mandou ir Deus? Só se for no porta-malas. Deu para entender, irmãos? Às vezes a pessoa não dá muita importância a certas coisas, mas aqui está a prova, ó. Esse pai desesperado, meu filho, ele vem sofrendo desde a infância. Agora vamos lá. Muitas vezes tenho lançado no fogo e na água. Qual é a paz que essa família estava tendo até esse dia que está aqui? Qual é a paz que eles tinham? Se um rapaz precisava ser vigiado 24 horas. Porque tem hora que ele ia para o rio, se jogar no rio. Tinha hora que ele se jogava no fogo. Então eu acredito que esse rapaz tinha muitas cicatrizes no seu corpo. Ele deveria ter muitas marcas de queimaduras no seu corpo. Muitas cicatrizes de machucado, de cortes. Esse moço não era um moço normal, bonito, aparentemente. Era um moço marcado. Era um moço cheio de cicatrizes, marcado pela dor, pelo sofrimento. E o pai, a mãe, a família tinha que vigiá-lo 24 horas, fazer até escala de vigilância. Ó, eu vigio ele até meia-noite, de meia-noite até 3 horas outro vigia, de 3 horas da manhã às 6 da manhã outro vigia, de 6 da manhã às 9 outro, de 9 a meio-dia outro, de meio-dia às 3 é outro, e de 3 às 6 é outro. Então ele tinha que ser vigiado 24 horas. Por quê? Porque o demônio queria destruir a vida dele. Como é que alguém vive assim? Como é que uma família vai viver assim? Então Jesus, ele veio para tirar isso do meio das pessoas, tirar essa dor, tirar esse sofrimento. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer levar paz para as nossas casas. Deus quer dar paz para a sua família. Deus quer colocar a bênção dentro da sua casa, para que você não fique lá desesperada, tendo que vigiar alguém 24 horas. Deus está convidando aqueles que querem ser abençoados para mudar a história da sua vida. Aquele pai com lágrima nos olhos: Senhor, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Isso aqui são palavras de alguém cansado. Olha, sinta a palavra desse homem. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, o pai já estava no limite. No limite. Talvez você esteja no limite do seu casamento. Talvez você já esteja no limite do seu sofrimento. Talvez não resta mais esperança para você, ou para aquela pessoa que você conhece, ou que seja da sua família. E você já está cansado. Eu não aguento mais ver essa situação. A minha vontade é a pessoa pensando ou falando para si mesmo. A minha vontade, se eu pudesse ir embora dessa cidade, eu ia para bem longe, para não ver o que eu estou vendo todo dia. Porque você chegou no seu limite. Esse pai, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de mim, tenha compaixão do meu filho e ajuda-nos. Aí Jesus falou: se tu crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
E o pai falou isso com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão estava concorrendo, chegando só gente, chegando gente. Isso aconteceu porque Jesus sabe quando o inimigo ganha forças. Olha aqui, olha. Jesus vendo, versículo 25 aí. Vendo que a multidão concorria o quê? Parece que aquilo ali estava chamando a atenção de todo mundo. Aí todo mundo queria ver o que ia acontecer. Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entre mais nele. Isso aqui é real, que Jesus está fazendo aqui. Jesus viu que a multidão estava chegando e falou: opa, deixa eu resolver isso aqui antes que as pessoas comecem a atrapalhar. Eu estava lá em Ubá, e foi um pastor lá para me visitar. Eu falei assim, ele foi para pregar para mim, naquele dia, fazer o trabalho lá para nós. Aí quando já estava no finalzinho, eu falei assim: olha, eu vou para casa e eu vou adiantando a nossa comida lá. E aí depois você já termina aqui, aí pode fechar aí que eu estou já com o alimento esperando vocês lá. Aí deu 10h30, o culto terminava antes das 9. Aí deu 10 horas, já tinha feito feijão, já tinha feito arroz. E eles não aparecem. Deu 11 horas, ninguém apareceu. Eu falei: não, tem uma coisa errada, eu vou lá. Cheguei lá, estava cheio de gente, 11 horas da noite. E o pastor estava rolando com a pessoa endemoniada lá no chão da igreja. Aí eu cheguei, em nome de Jesus, chegamos. Tinha gente que saiu do botequim, já foi para lá para ver o que estava acontecendo. Tem gente que veio da escola, foi lá para ver, aí começou a encher. O pessoal da igreja já tinha tudo ido embora, que estava lá só incrédulo. Olha o que Jesus prestou atenção aqui. Quando a multidão começou a concorrer, ele falou: opa, deixa eu libertar antes que eles começem. Aí o pessoal começou a rir, que o pastor já estava tudo sujo, o demônio rolava com ele no chão, agarrava ele e ia lutando lá para expulsar. Aí, primeira coisa que nós fizemos: ô, gente, olha, o culto já acabou, vou pedir licença para todo mundo, que nós vamos fechar a igreja. Aí pedimos licença, colocamos todo mundo para fora. Quando todo mundo saiu, foi só falar assim: demônio, sai em nome de Jesus. Ele foi embora. Está dando para você entender? Quando você vê alguém caído na rua, endemoniado, não faça: eu vou lá, vou lá expulsar. Não faz não. Porque vai chegar a gente ali e vai começar a dar força para o inimigo. E aí você vai ficar com a cara grande lá no meio da rua. Que o demônio quer envergonhar a pessoa, quer envergonhar o servo de Deus. Por isso que Jesus, quando o demônio foi livre, os discípulos ficaram preocupados e falaram: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Aí Jesus explicou, falou: olha, existe um certo tipo de demônio que só sai com oração e com jejum. Você tem que estar preparado para isso. Agora, já imaginou? Eles, com aquela multidão ali, eles estavam preparados. Mas aí estava vendo o quê? Discussão. Aqui, ó. A discussão estava antes do demônio ser expulso. Então, os discípulos não estavam concentrados no trabalho que eles tinham que fazer. Por isso que o demônio não saiu. Deu para entender, irmãos? Então, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, tira todo mundo e deixa só a pessoa da família junto ali e faz oração, manda o demônio sair. Mas não tente fazer isso em local público, aberto, onde as pessoas vêm e começam a rir, começam a debochar, e aí, irmãos, aí já era. Então é preciso que nós aprendamos isso. E esse texto nos traz essa lição, o cuidado que nós temos que ter. Então, irmãos, Jesus, Ele quer tirar o sofrimento das famílias. Senhor, se Tu podes fazer, ajuda-nos. Jesus, se você crer, então será feito. Então, irmãos, e o menino foi liberto. Quando o demônio saiu, ele ficou como se estivesse morto. Aí todo mundo, ele morreu.
Aí Jesus foi lá, deu a mão para ele e o levantou e entregou ao seu pai completamente curado. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio buscar e salvar tudo que estava perdido. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Martim Lutero disse assim: se cada telhado de Roma for um demônio, o meu Deus é castelo forte. E esse hino está aí há mais de 400 anos. Se cada telhado de Roma, cada telha de Roma for um demônio, o meu Deus é castelo forte. O nosso Deus é maior, o seu Deus é maior, o nosso Deus é maior. Jesus é poderoso, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então olha, você que está aqui, creia que Jesus quer operar na sua casa, quer manifestar o seu poder na sua casa. Ainda dá tempo de salvar aquele filho, ainda dá tempo de salvar aquela criança. Começa agora a abençoá-la, começa agora a cobri-la de oração. Dê a ela cobertura espiritual, dê para os seus filhos cobertura espiritual, para que o demônio não tenha autoridade nem poder de se aproximar dos seus filhos. Abençoa, e o milagre vai acontecer, porque os nossos filhos não são criados para o mundo, mas os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nossos filhos são propriedade do Senhor, não é para ser destruído como esse moço aqui, mas é para ser bênção. Bênção para a sua vida, bênção para a sua casa, bênção para a sua família. O seu esposo não é maldição na sua vida, ele é bênção para você. Talvez o que está acontecendo seja que ao invés de alguém parar e dar atenção ao mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o demônio. Aí nós estamos brigando com carne, e briga com carne não chega a lugar nenhum. Então é preciso brigar contra as forças do mal, estando vestido ou revestido com a armadura de Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Fiquemos em pé.